Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café de Influência. Aqui nós discutimos estratégias para você influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que você busca. Eu sou a Mariana, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e eu atuo nessa área há mais de 10 anos a nível internacional. E no tema da live de hoje, como prometido, a gente vai falar sobre o tema como tornar o seu comportamento de foco um comportamento normal. Como normalizar o comportamento de foco da sua intervenção. E eu ainda prometi que na live de hoje eu ia anunciar uma oportunidade imperdível com relação às inscrições para o Clube Comportamento Sustentável. Principalmente para você que ainda não se inscreveu. Hoje eu vou anunciar uma oportunidade imperdível para você vir junto comigo nesse processo. Então, primeiro vamos para a nossa aula. Eu sugiro que a gente vá para a nossa aula. Esse é o nosso compromisso. Meu compromisso é com você, né? Para a gente aprender o nosso conteúdo, um conteúdo importante para a gente já sair daqui aplicando. Quando a gente cumprir o nosso conteúdo, quando a gente entender a sacada de hoje, a gente vai então retomar a conversa do clube. Eu posso esclarecer perguntas e eu vou anunciar então essa oportunidade imperdível para você. Então vamos lá. Retomando o nosso tópico. Como tornar o comportamento de foco da sua intervenção um comportamento normal, algo normal? Vamos começar então com um pouco de contexto, como normalmente a gente faz, para depois a gente ver a questão dos benefícios em torno disso, exemplos, e aí explicar como que você aplica isso na prática, tá? Digamos então que você tem um projeto que você quer motivar as pessoas a adotar um determinado comportamento mais sustentável. E digamos, por exemplo, que esse comportamento seja tomar banhos mais curtos para poder economizar o uso de água, como é o caso da Maitê, a minha aluna da França, que fez uma intervenção para economizar energia dentro de moradias universitárias, né? Dentro de casas, dormitórios universitários. Mas poderia ser também um outro tipo de comportamento, por exemplo, motivar as pessoas a pedirem, consumirem refeições veganas, vegetarianas, no refeitório universitário mais uma vez, e nesse caso foi a intervenção do Ale, do meu aluno do Greenpeace na Espanha, em Madrid, né? E aí a gente falou então aqui, tomar banhos mais curtos, pedir uma refeição vegetariana, vegana, talvez isso soe como um comportamento estranho para algumas pessoas. Justo? Tudo bem, pode parecer. Principalmente se for algo novo, se não for algo que faça parte da minha realidade, né? São comportamentos diferentes. O que eu acredito que seja a maior parte dos casos nas nossas intervenções. Principalmente porque a sustentabilidade, comportamentos mais sustentáveis ainda não é a norma, ainda não é a norma no sentido do comportamento mais praticado na sociedade. Senão a gente nem estaria aqui discutindo esse assunto, correto? É justamente porque é um desafio que a gente está aqui. Então, digamos que você tem a sua intervenção e você tem esses comportamentos de foco. E o nosso tema hoje é como tornar esses comportamentos, então, aos olhos das pessoas, não como algo estranho, não como algo alternativo, não como algo paz-amor, mas como algo atraente, interessante ou simplesmente comum, normal. Se é normal, por que eu não posso fazer? É aí que tá a sacada, é aí que tá o pulo do gato, tá? Que as pessoas vejam com tanta normalidade que elas em algum momento se identifiquem e falem, ué, se as pessoas fazem, por que eu não posso fazer também? Então esse é um pouquinho de contexto, tá? E para o nosso trabalho, então, de influenciar comportamentos, e eu tô vendo uma galera aqui entrando, galera que já tinha falado que ia participar, fico muito feliz de ver vocês aqui, mais uma vez, bem-vindos, né? Retomando que a gente hoje está discutindo como tornar o comportamento de foco da nossa intervenção o comportamento normal, né? Dar esse tom e aspecto de normalidade, com integridade, com transparência, falando a verdade, mas dando a sensação de ser um comportamento normal. E aí, quando a gente trabalha, então, com a questão da influência de comportamentos, né? É muito comum a gente ter uma série de ferramentas à nossa disposição. E bem-vindo, Carolina, tô te vendo aqui. Feliz de te ter aqui. Feliz de ter todos vocês aqui. A gente tem uma série de ferramentas, uma gama de ferramentas que se utilizam de experiências, conhecimentos testados no campo da ciência comportamental para a gente aplicar na nossa prática, no dia a dia. Para a gente não ficar batendo na tecla, vou dar informação, quero empurrar um valor para as pessoas. Pelo contrário, você entender como que o cérebro funciona e quais são as ferramentas ao meu dispor que me ajudam a ter uma abordagem mais estratégica e eficaz para que o que eu queira atingir seja atingido, seja bem sucedido, né? E então, nesse caso, normalizar um comportamento, dar um aspecto mais normal àquele comportamento que eu quero levar à frente, é uma ferramenta que se chama norma social. É uma das ferramentas que a gente tem à disposição. Então, é uma ferramenta de grande potencial que chama norma social e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Então, eu dei um pouco de contexto, expliquei agora que a gente está, na verdade, se tratando de uma ferramenta e que essa ferramenta se chama norma social. Então, vamos lá. O que significa, na verdade, uma ferramenta? As ferramentas comportamentais são
elas empacotam conhecimentos da ciência comportamental, da neurociência, que nos mostram como que problemas comportamentais foram bem resolvidos no passado. Então, analisando, verificando como problemas comportamentais foram bem resolvidos e que tipo de estratégia foi aplicada, começou a se perceber padrões de intervenções bem-sucedidas. E esses padrões, então, foram empacotados em ferramentas. Quando acontecer isso, você faz assim. Quando acontecer assado, você faz assim. E esses pacotes foram se tornando ferramentas que as pessoas começaram, então, a replicar em outros projetos em situações semelhantes. Né? Então, ela se baseia em insights da psicologia, da ciência comportamental, com base nos vieses, né, como o nosso cérebro funciona, com base em padrões de comportamento. Em outras palavras, quando acontece uma determinada situação, como que as pessoas normalmente reagem? A que tipo de situações elas reagem? A que tipo de informação com as quais elas se identificam? Né? Para tudo isso, então, nos possibilitar uma forma mais eficaz e alternativa de saber como agir em situações comportamentais complexas, difíceis. Isso nos ajuda, então, a desenvolver intervenções mais criativas, mais eficazes, fora do feijão com arroz que não funciona, fora do beabá que não funciona, que é digamos assim, o paradigma atual prevalecente, que é tentar convencer, tentar mudar pelo convencimento racional e tudo mais. Então, esse uso de ferramentas é um terreno extremamente promissor, né? É um terreno em que a gente percebe, é um terreno que vem muito da área da academia, né, da experimentação, que cada vez mais vem adentrando na prática, a prática em diversas áreas, principalmente na área da sustentabilidade, que é a nossa área agora de interesse aqui nessa conversa, né, no nosso bate-papo, no nosso dia a dia aqui de troca de conteúdo, e que ela tem se mostrado com cada vez maior êxito, cada vez mais há um maior número de ferramentas à nossa disposição, com maior evidência por detrás delas, demonstrando como elas funcionam na prática, né? Então é um terreno extremamente promissor. E a gente hoje está discutindo uma ferramenta específica que é a norma social. As ferramentas, em geral, elas nos ajudam a fazer o quê? Qual é o benefício de utilizar uma ferramenta, né? Elas nos ajudam a pensar de uma forma realista e humana, entendendo, então, a que as pessoas reagem, por quê. Então, tem um olhar muito humano e realista com relação ao comportamento das pessoas. Nos ajuda a enfrentar, então, a encontrar novas maneiras mais inovadoras da gente atacar os nossos desafios na prática, fazer um brainstorming de abordagens, de situações, como que eu poderia resolver isso na prática, e influenciar algumas pessoas algumas vezes, normalmente com um potencial maior de influência do que dando informação, forçando um determinado valor. Mariana, o que a ferramenta não faz? Definitivamente uma ferramenta não te ajuda a influenciar todo mundo o tempo inteiro. Né? A gente está falando aqui de seres humanos, a gente raramente vai ver uma situação de 100% de eficácia, mas elas sem dúvida aumentam a eficácia, principalmente com relação a uma abordagem racional, uma abordagem não coerente com a forma como o nosso cérebro funciona, não coerente com a ciência comportamental. Ela também não é uma bala de prata, como eu disse, ela não resolve todos os problemas, não significa que se você pegar uma experiência que foi feita aqui, que foi legal, e aplicar para o seu caso, você vai ter o mesmo nível de sucesso e de êxito, mas sem dúvida que são ferramentas muito mais sagazes, mais inteligentes, no sentido de trazer uma nova forma de pensar e de ver o ser humano, sem dúvida, né? E com eficácia muito maior e podendo ser replicada, sem dúvida. Tá? Então, assim, no geral, essa aqui é a perspectiva das ferramentas. E aí a gente agora vai se aprofundar numa ferramenta específica, que é a norma social, que eu vejo com um grande potencial para te ajudar no seu projeto, para você aumentar o nível de engajamento das pessoas com aquilo que você faz, que é tornar o seu comportamento de foco, a sua bandeira, o seu lema no seu projeto, na sua iniciativa, na sua campanha, algo mais normal, mais comum para as pessoas. Para que as pessoas não olhem aquele comportamento e falem, que esquisito. Eu não sou vegetariana, por que eu vou pedir um prato vegetariano? Vou tomar um banho curto, eu quero tomar um banho longo. Eu vou de ônibus, por que eu vou de ônibus se eu posso de carro? Por que eu vou de transporte? Então, porque as pessoas, no fim das contas, consigam se identificar mais com a sua intervenção. Então, vamos agora cair de cabeça na norma social. Vamos entender o que ela é, vamos entender os benefícios e como que isso acontece aplicado na prática. Tanto no caso de outras pessoas, como para o seu próprio caso. O que acontece com a norma social? As pessoas têm uma tendência natural, nós temos uma tendência natural a copiar o que as outras pessoas fazem, né? Para evitar pensamentos muito complexos, para evitar muito trabalho dentro do nosso cérebro, a gente tem uma tendência natural a evitar o nível de trabalho muito complexo. Então, se a gente puder copiar o que os outros fazem, porque a gente tem uma tendência a acreditar que aquilo que o outro faz é a decisão mais acertada, senão as outras pessoas não estariam fazendo, a gente vai com a maré, é uma tendência natural da lei da inércia, né? Se já há um movimento, que a gente continue naquele movimento, sem questionar. Isso acontece 100% das vezes, com 100% das pessoas? Não, mas é uma tendência natural. Então,
fortemente e com frequência nós somos influenciados pelo que as outras pessoas fazem, pelos grupos aos quais a gente pertence, na escola, na empresa, na família, no grupo de amigos, né? Então é essa sacada que a norma social traz, entender que somos influenciados pelos outros. Então a gente tende a procurar normas sociais no nosso meio, e essas normas podem ser normas explícitas. Olha, aqui se come assim, aqui a gente compra ou utiliza embalagem de uma forma assada, aqui a gente trabalha tantas horas. Ou pode ser uma norma soft, uma norma implícita, e de um jeito ou de outro, elas têm um poder muito forte sobre as nossas decisões, justamente pelo que eu acabei de falar. Então, como a gente tende a imitar, a grande questão aqui é a gente perceber que a gente podendo se utilizar de uma norma social para tornar o nosso projeto mais atraente, se a gente puder dar a sensação às pessoas de que outras pessoas, de que o grupo adota aquele comportamento que a gente quer motivar as pessoas a adotar, a gente tem muito mais chances de êxito, porque a gente não está dando um gatilho na cabeça das pessoas de uma sensação estranha, de uma sensação atípica. A gente está trazendo um gatilho de similaridade, a gente está trazendo um gatilho de identidade, e aí a pessoa se identifica com o grupo. Tudo com integridade, a gente vai chegar lá e vai ver que ninguém vai mentir, ninguém vai inventar que o grupo faz de uma coisa, que não é, muito pelo contrário. Mas existem formas da gente entender como que a gente pode se utilizar de uma norma social para dar a sensação de que o nosso comportamento é mais comum e mais aceitável do que a pessoa imaginava. Então vamos lá. Como que isso acontece? Então esse é um grande benefício, né? Como as pessoas tendem a copiar o que as outras pessoas fazem, ao mesmo tempo elas tendem a ter uma aversão aos comportamentos mais sustentáveis, mas e se eu der a sensação de que esse comportamento mais sustentável é um comportamento normal, que é um comportamento comum, e que, aliás, ele é um comportamento praticado dentro do grupo ao qual aquela pessoa pertence? Opa! Aí a coisa muda de figura. Aí é que está a grande sacada, o grande pulo do gato, né? E, como eu falei, tudo isso com bastante integridade, verdade. Claro, ninguém aqui está falando que a gente vai mentir. E isso acontece em situações mesmo em que as pessoas não se identifiquem com um determinado rótulo que pode estar por trás daquele comportamento. Então, como eu disse, se o comportamento está relacionado a você consumir pratos ou ter uma alimentação vegetariana ou vegana, mesmo que a pessoa não seja vegana ou vegetariana, mesmo que ela não se identifique com aquele rótulo, uma norma social pode ser muito útil, porque a norma social não vai olhar a questão de rótulo, ela não vai dar ênfase se você é ou não é aquilo. Essa não é a questão. A questão é dizer que a maior parte das pessoas adotam aquele determinado comportamento desejado, ou que mais e mais pessoas adotam aquele comportamento desejado. E ela é eficaz mesmo que esse comportamento não seja o principal comportamento adotado por aquele grupo, mesmo que não seja a norma prevalecente, como a gente fala. Se fosse a norma prevalecente, provavelmente a gente não estava nem aqui discutindo esse assunto. É justamente porque o seu comportamento de foco provavelmente não é o comportamento mais adotado pelas pessoas, provavelmente não é o comportamento principal do grupo, né, que você aborda, é que você quer aumentar a prática daquele comportamento, que você quer fomentar, que você quer que aquele comportamento se torne, né, a norma majoritária no futuro. Ainda não é. E mesmo não sendo, a norma social pode te ajudar a dar essa sensação de normalidade, de algo comum, corriqueiro, que o grupo pratica. E a gente vai ver como é que isso é feito, né? Então, um exemplo para mim muito bacana é o exemplo do Alessandro, do Ale, do Greenpeace International, que é meu aluno e que você, se assistiu à jornada, teve a oportunidade de ver o depoimento dele, em que ele conta que ele fez 2 intervenções em 2 refeitórios universitários, em 2 RUs, em Madrid, numa universidade em Madrid, e a ideia era fomentar os alunos a consumir refeições, pratos vegetarianos, na verdade, não eram necessariamente veganos, vegetarianos, né, à base de plantas, mas eu acho que poderia ser também vegetarianos. E o que ele fez? Ele criou um nudge, ele criou uma ferramenta que facilitasse as pessoas a identificar onde comprar aquele prato, saber que aquele prato está sendo vendido, então ele chamou a atenção, né, pro prato e botou setas no chão mostrando, se você quer comprar os pratos vegetarianos, siga por aqui. Criou uma linha expressa para as pessoas poderem pedir e pagar por aquele prato específico, então chamou atenção para aquilo com o nudge, e ele criou uma norma social. Então, qual era a norma social que ele usava? O que ele dizia na comunicação dele? Com posters, algo relativamente simples e barato, mas o que ele fez? Ele disse que cada vez mais estudantes estavam adotando uma dieta à base de produtos de origem vegetal. Essa era a frase dele. Cada vez mais estudantes estão adotando uma dieta à base de produtos de origem vegetal.
Pronto, ponto, né? E com a intervenção dele, ele viu um salto enorme no número de pedidos, né, de venda daqueles pratos. Em uma cantina, em um refeitório, o aumento foi de 5 vezes. E no outro refeitório nem tinha um prato principal vegetariano, ele teve que criar um prato principal vegetariano. Então ele começou do zero, digamos assim, a gente não tem um pré-intervenção, não tem um antes pra gente avaliar, ele começou do zero, mas ele foi de 0 a 100 pedidos por semana. E isso se tornou 10% das vendas daquele restaurante universitário. Então, tanto numa cantina ou no restaurante, quanto na outra, um aumento, assim, impressionante, num espaço de tempo muito curto, o que fez o Greenpeace abrir os olhos e falar assim, nossa, eu quero replicar isso em um monte de universidade. E eu quero entender a fundo essa intervenção para poder melhorar, para poder cada vez mais gerar mais resultados. Eles viram um potencial muito grande nessa abordagem. Então, esse é um exemplo. Você utilizar uma norma para dizer, então, que cada vez mais pessoas consomem ou executam aquela prática. Nesse caso, foi uma dieta à base de vegetais. E teve uma outra experiência, assim, pra mim, incrível, fora do comum, paradigmática, que foi a questão do Burger King. Eu não sei se você chegou a ver, mas ano passado o Burger King criou uma loja específica, uma loja piloto, na Áustria, em Viena, que era exclusivamente para um cardápio Burger King vegano. Né? Quase que 100% do cardápio era vegano. E eles atrelaram a criação dessa loja de Burger King, dessa loja verde deles, dessa loja vegana, a um slogan muito forte que dizia normal ou com carne? Ponto de interrogação. Então essa era a chamada. Eles botaram ênfase no vegano ser o normal. Se você não quer comer o normal, você quer com carne? Ponto de interrogação. E aí explicavam que a maior parte dos produtos, né, quase 100% do cardápio era um cardápio vegano. Então, assim, para dentro de uma indústria extremamente mainstream, assim, de uma indústria institucionalizada de fast food, né, de comida rápida, eles tiveram essa intervenção e essa iniciativa de criar uma loja vegana e utilizaram a norma social completamente a favor da intervenção para chamar a alimentação vegana de normal. Né, e que é normalmente o contrário. As pessoas, o vegano é chamado de alternativo, de você quer com carne ou você quer vegano, né? Você quer vegano ou você quer o normal? E eles fizeram o contrário. Você quer o normal ou você quer com carne? Então, 2 exemplos de contextos bem diferentes, né? Um mais do terceiro setor e dentro de universidades, o outro bem mainstream, bem de modelo de negócios, né? De indústria alimentícia, mostrando como o uso da norma social pode ser aplicado na prática. E no caso da Burger King, ainda não tem resultados concretos sobre o número de vendas e a importância desse modelo de negócio dentro do negócio deles. Ainda foi algo bem piloto, mas assim, só nas primeiras horas de publicação do vídeo, de lançamento dessa iniciativa, o vídeo viralizou, eles tiveram mais de 100 mil views. Então, assim, com um potencial muito grande de reverter a ordem, né, o que é considerado normal dentro da indústria alimentícia, principalmente numa indústria tão questionada, que é da questão de produtos rápidos, em que as pessoas não cozinham, que é fast food, que é franquia e tudo mais. E aí você pode estar se perguntando, Mariana, então como é que eu faço para aplicar isso no meu caso? Como é que eu trago isso para o meu caso concreto? Você acha que eu tenho potencial? Eu não tenho dúvida, é por isso que a gente está aqui discutindo isso hoje. E como você faz isso? Como que você pode integrar o uso da norma social, ou seja, a sensação de normalidade, de algo comum dentro do seu projeto? Vamos lá, então, seguir um passo a passo juntos, tá? E para quem já vem consumindo os conteúdos, para quem participou da jornada, talvez esse passo a passo já comece a ficar algo familiarizado para você, mas eu vou repetir com você desde o começo, desde o primeiro passo. O primeiro passo é você, então, identificar esse comportamento de foco da sua intervenção. Você saber um comportamento concreto, específico, que vai ser o foco da sua intervenção. Idealmente que não seja algo genérico, que não seja algo extremamente amplo, que seja algo tão concreto quanto os exemplos que a gente trouxe agora. Por exemplo, ajudar as pessoas a economizar energia através de um banho mais curto. Então, tomar um banho mais curto e um banho de tanto tempo, às vezes até num momento tal do seu dia, é o comportamento desejado. Ou, quando você for almoçar no refeitório universitário, você pedir um prato vegetariano ou vegano. Algo bem concreto. Por quê? Porque os comportamentos genéricos, em geral, não engajam. Porque as pessoas podem se simpatizar com você, mas elas não entendem exatamente o que é esperado de você, delas, né? Esperado por você, delas. Então, é importante que você seja específico. E aí, entendendo o comportamento, você vai partir para entender o seu público. As pessoas já praticam, já executam aquele comportamento? Ou não? Esse comportamento é algo extremamente novo.
para o meu público? E aí, se é novo, por que as pessoas não se engajam? Quais são as barreiras que elas enfrentam? Há muitas barreiras, barreiras em que momento? Né? Qual é o momento de tomada de decisão? E se não há barreiras, há oportunidades, em que momento? Como é que eu posso me utilizar dessas oportunidades? E você vai mapear esse contexto. Então, como um próximo passo, você fazer um mapa dessas informações. O que é oportunidade, o que é barreira. E a barreira e a oportunidade em que contexto? Você vai botar algumas etiquetas aí, vai botar algumas categorias. É no contexto de motivação, é no contexto de habilidade, as pessoas sabem fazer aquele comportamento que você espera delas. E existe uma oportunidade para agir agora e não agir amanhã, agir ano que vem, né? Então, você refletir sobre essas questões. E você fazendo um mapa, você vai identificar onde você tem mais chance de ser bem sucedido se você intervir. E aí, onde você achar que você vai intervir, é aí que você vai escolher uma ferramenta para você aplicar. No caso de hoje, o que a gente está discutindo é a norma social. Mariana, a norma social funciona sempre? Não necessariamente, mas é uma norma que eu te convido a sempre pensar. Você decidiu ali onde você quer atuar, normalmente ela funciona muito bem em que momentos? Em momentos em que você percebe que no ambiente social em que aquele comportamento acontece, não é um comportamento muito bem quisto, não é um comportamento em que você, onde o grupo, onde os outros favorecem a adoção daquele comportamento, né? Onde você sente falta de um apoio de grupo, um apoio dos outros alunos na escola, um apoio dos outros funcionários da empresa, se você quer motivar os funcionários da sua empresa, dos outros cidadãos de um determinado bairro, de uma cidade. Se você percebe que a falta de apoio, de ajuda social, de implementação daquele comportamento em grupo é um desafio, é uma chance muito grande de você utilizar então a norma social como algo para influenciar ou criar um terreno mais favorável para aquele comportamento ser adotado, né? E aí, para tornar então aquele comportamento algo mais comum, mais sexy, mais aceitável, né? Mais normal. E existe então assim duas formas de você... Peraí que eu me perdi aqui um pouquinho. E aí você tentar entender, então, antes de aplicar, na verdade, com que frequência aquele comportamento ele é aplicado. Se você entender pelo menos assim, as pessoas já aplicam quem já executa em que medida? Será que é um percentual muito pequeno? E sabendo quantas pessoas, será que esse percentual está aumentando? Mesmo que você não tenha números, a sua sensação, com base nas pesquisas, é um comportamento que mesmo que modesto, ele vem aumentando? Isso já é informação suficiente para você conseguir criar uma norma social em torno daquilo, né? E existem duas formas principais de norma social, que você pode pensar no seu caso. Existem as normas estáticas e existem as normas dinâmicas. Os nomes são difíceis, mas eu acho que a ideia é muito simples. As normas estáticas dão uma sensação de fotografia. Hoje, tantas pessoas fazem isso. Hoje, tantas pessoas se alimentam, tantos estudantes, né, sei lá, 10% dos estudantes, 15% dos estudantes, 10 mil estudantes se alimentam de forma vegana ou vegetariana. Essa seria uma fotografia daquele momento, uma informação estática, ponto. Essa é uma tendência, uma abordagem menos promissora de dar resultado. A mais promissora, o que vem demonstrando mais resultados, é uma abordagem em que você demonstra uma mudança de comportamento ao longo do tempo, que você traz dinamismo, que você traz uma norma dinâmica. Que é então você dizer, mais e mais pessoas se comportam da forma tal. Ou você dizer, nos últimos 6 meses, ou no último ano, ou nos últimos 15 dias, tantas pessoas, 15%, 20%, 50 pessoas, começaram a adotar uma alimentação mais vegana, mais vegetariana, ou começaram a vir para o trabalho de bicicleta, trazer esse dinamismo. Por que ela é diferente? Porque quando você traz o dinamismo, você cria na cabeça da pessoa que vê a norma, que vê a campanha, que vê o slogan, você cria na cabeça da pessoa o seguinte pensamento: se outras pessoas estão mudando, você traz essa sensação de dinamismo para dentro da pessoa. Se outras pessoas estão mudando, eu posso mudar também. Então essa ideia, mesmo que inconsciente, de que se outros estão mudando eu também posso, aumenta mais uma vez as chances do seu público se identificar com aquela norma social, e isso aumenta as suas chances de êxito no seu projeto. Então, se você vir que a falta de apoio social, né, de ajuda, de aceitação é um problema no seu contexto, né? Isso já te traz uma chance de você aplicar a norma social. E se você puder utilizar uma norma dinâmica, você puder pensar, eu vejo esse dinamismo, eu vejo que mesmo que pouca gente, eu consigo falar que mais e mais pessoas, ou tantas pessoas num determinado período de tempo, começaram a adotar aquele comportamento, pronto, você começa a saber como criar, e você pode testar, né? Você pode testar. O ideal é que você teste. De repente, até com grupos diferentes, ao mesmo tempo, 2 normas diferentes, ver se cada grupo teve um resultado diferente, ou testar ao longo do tempo, de repente, durante 2, 3 semanas, uma, depois outra. Se você atua muito na internet, é um campo onde você tem feedback muito rápido para você ver
Se alguma coisa soou mais, com maior simpatia e teve mais resultado do que outros perante o seu público, então não tenha medo de testar. Aqui, na verdade, a gente tem que testar, a gente tem que implementar os nossos conhecimentos no campo de batalha pra gente ver o que dá certo e o que não dá certo e colher os nossos resultados. E o meu pequeno passo para você, saindo de hoje, o meu pequeno passo, a minha pequena recomendação é que você então pense no seu próximo projeto seguindo esses passos que a gente conversou. Eu tenho aqui uma falta de apoio social e se eu tiver, ou de grupo, né? O grupo não comunga daquela opinião, na verdade o grupo critica aquela reunião, aquela opinião, então as pessoas sentem falta de apoio do grupo para poder executar aquele comportamento. As pessoas têm que se esconder para poder adotar aquele comportamento? Será que é algo que elas sentem vergonha de fazer? Então, sem dúvida, pense na norma social. E pense na norma social do ponto de vista dinâmico. Então, tente entender quem já executa, para você começar a pensar, então, como é que eu poderia utilizar isso no meu próprio caso? Se você tem um momento de slogan, um momento de campanha na sua intervenção, pensa nisso. Esse é um pequeno passo que eu sugiro, então, para você tirar da nossa aula de hoje como uma forma bem prática.